bom dia a todos. É um grande prazer vocês estarem conosco neste evento, o Café Empresarial Asseminas. O objetivo do nosso café é sempre ter autoridades que possam nos informar, dividir conosco os temas relevantes do município de Belo Horizonte, da área metropolitana ou do estado de Minas Gerais. É uma honra ter todos vocês aqui, em especial o prefeito Álvaro Damião, a quem eu cumprimento. Cumprimento também o Guilherme Dalton, secretário municipal de governo, a vereadora Marcela Trópia, Bárbara Menucci, presidente da Belotur, os ex-presidentes da Asseminas, Lindolfo Paulinello, Aguinaldo Diniz e José de Anchieta, o presidente do Automóvel Clube de Minas Gerais, Raghib Hamadi, o presidente da empresa de transporte de carga do estado de Minas Gerais, a FETESENG, o Gladson Lobato, os veículos de comunicação aqui presentes, que são o Diário do Comércio, a Record, o Tempo, Jornal da Cidade, Coluna Paulo Navarro, Rádio Itatiaia, Estado de Minas e Hoje em Dia. Miguel Jerônimo, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil, meu amigo Rafael Lafetá, presidente do Sinduscom, Elvis Gaia, CEO do Codese, e um agradecimento aos representantes das empresas, Companhia Brasileira de Lítio, Austin Processos Metalúrgicos, Banco do Brasil, BDMG, CEMIG, Copasa, Drogaria Araújo, Fundação Dom Cabral, Grupo Supernosso, Hospital Socor, Localiza, Mineração Belocal, MRV, Royal Hotéis, Sindipatras, Esquema Unimed, Ultramig e o Mercado Central. Devido ao adiantado da hora, não vou fazer nenhum pronunciamento. Gostaria de chamar o nosso prefeito, Álvaro Damião, para a sua apresentação, que é muito mais interessante do que eu ficar falando aqui. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer ao presidente da Asseminas, Bellini, pelo carinho de sempre, né? Em nome de quem cumprimento a toda a diretoria e a associação da Asseminas. Agradecer ao presidente do Automóvel Clube, Raghib Hamadi, por nos oferecer um espaço tão importante, um dos mais importantes espaços da cidade de Belo Horizonte para a gente poder fazer esse encontro, né? Representantes de entidades, de classe, empresários, imprensa, meus amigos da imprensa, agradecer a cada um de vocês. É a minha primeira vez como prefeito, então, consequentemente, é a minha primeira vez no encontro como esse com vocês. Então, vocês vão me ensinando, vocês vão me falando. Inclusive, no vão me ensinando e vão me falando, é uma das coisas que a gente vem fazendo em Belo Horizonte. Na cidade de Belo Horizonte, para poder administrar a cidade, a primeira coisa, ou uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, que o cidadão tem que ter, quando vai administrar uma cidade desse porte, ou qualquer outro município, mas principalmente uma cidade desse porte, é ter humildade para reconhecer que tem coisas que deram certo em outros lugares que você pode trazer para cá. E é por isso, esse é o motivo de qual a gente deixa de vez em quando a nossa cidade, para poder conhecer tecnologias novas, saber como que funciona algumas tecnologias em outras cidades, outros estados ou até outros países, e buscar essas tecnologias para melhorar a vida do povo da nossa cidade. Se a gente achar que a gente sabe tudo, que está tudo certo aqui, a gente não consegue melhorar nunca. E uma das coisas que a gente está fazendo na Prefeitura de Belo Horizonte, muitas pessoas perguntam,
Damião, o que é mais difícil, como é que está, como é que é ser prefeito de Belo Horizonte? Eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade que eu estou apaixonado, eu sou apaixonado pela minha cidade, porque eu nasci aqui, no bairro Concórdia. Daqui eu vou a pé para o bairro onde eu nasci, para a casa onde eu nasci. Mas apaixonado por estar tendo a oportunidade que Deus me deu, que o FUAD me deu, de estar à frente de um projeto que é o crescimento da cidade, né, que eu nasci. Eu faço tudo com muito prazer, com muito bom gosto, adoro fazer o que eu estou fazendo, estou amando fazer o que eu estou fazendo, mas tudo com muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque eu sei que uma ação minha pode e vai melhorar a vida de muita gente, mas pode também prejudicar a vida de muita gente. E eu não estou aqui para poder prejudicar a vida de ninguém. Entre prejudicar a vida das pessoas, essa é a nossa principal meta nesse primeiro semestre, e a gente conseguiu já implantar dentro da prefeitura. Belo Horizonte, a gente está lançando uma campanha, chama Belo Horizonte, a cidade do sim. Por que Belo Horizonte é a cidade do sim? Porque Belo Horizonte era a cidade do não. Não podia fazer nada em Belo Horizonte. Quer fazer um prédio? Não pode. Quero colocar uma mesa ali no bar? Não pode. Mas nós somos a capital nacional dos bares. Por que o rapaz não pode tocar o violão dele? Não, não pode. Mas ele é cantor? Não, não pode. Eu quero passar por essa rua aqui? Não pode. Eu quero montar uma padaria. Deixa eu ver o que eu vou fazer para infernizar sua vida. Parece que abriu tinha uma caixinha de maldade preparada. Deixa eu ver de que forma eu vou fazer para avacalhar sua vida. É através do alvará que eu tenho que te dar? Se prepare. Com 2 anos você vai conseguir. Já quebrei, amigo. Está parado lá meu empreendimento. Eu dependo do aluguel daquilo ali. Eu tenho que alugar aquilo ali, eu tenho que vender. Para vender tem que estar aberto, me ajuda. Hoje Belo Horizonte é a cidade do sim. Hoje nós vamos fazer, e nós já estamos fazendo. Na prática, tudo isso já aconteceu e já está acontecendo. Eventos na cidade de Belo Horizonte, você conseguiu o alvará meia hora antes de começar o evento. Um dia antes do evento te dava o alvará. Como é que eu vou me programar para fazer isso? Eu nem sei se eu vou poder fazer. Eu não tenho o alvará, como é que eu vou divulgar o meu evento? Hoje, com 10 dias de antecedência, a pessoa já tem o alvará dela na mão. E ela consegue com muita facilidade, com muita tranquilidade. Tudo com muita responsabilidade. Então, uma das primeiras metas nossas dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, para aqueles que prestam serviço na Prefeitura de Belo Horizonte, é mostrar claramente que o povo, a população, são nossos parceiros. Empreendedores, aqueles que querem empreender na cidade, são meus parceiros. Eles não são meus rivais. E aquele que presta serviço na Prefeitura de Belo Horizonte, quando for prestar serviço para qualquer munícipe, ele tem que entender que o munícipe é o meu cliente. Ele é o meu cliente. Eu tenho que cuidar dele, eu não tenho que avacalhar a vida dele. Eu não tenho que fazer hora com ele, eu não tenho que demorar 40, 50 minutos para atendê-lo, se eu posso atendê-lo em 2, porque ele tem o tempo dele, e eu tenho que respeitar o tempo dele. Então o primeiro grande desafio era implantar uma metodologia diferente para a cidade andar. Eu não vou falar todos, mas eu acho que a maioria aqui é da minha época, ou mais um pouquinho da minha época, então todo mundo sabe o que é carrinho de rolimã, não sabe? Carrinho de rolimã era uma praga. O meu calcanhar é tudo cortado, porque é ali que a gente apertava para frear o carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, quando a areia entrava na rodinha do carrinho de rolimã, Deus que me perdoe, chamava engastanhar, nem sei se fala isso ainda. A rodinha engastanhou. Belo Horizonte estava assim, estava engastanhada. Para andar tinha que ser empurrando, tinha que ser no pé. Não vai. As pessoas que engastanhavam as rodinhas de rolimã,
da Prefeitura de Belo Horizonte já estão fora da Prefeitura. Boa parte delas já saiu. A gente já tirou. E aqueles que querem ficar para poder engastanhar a rodinha de rolimã da Prefeitura de Belo Horizonte, vão sair. E eles sabem que vão sair. Então, não vão precisar de sair. Por quê? Porque nós estamos dando também um óleozinho daquele. Era Singer, né? Era um óleozinho Singer. Estou lembrando dos trem que eu estou falando, estou lembrando. Eu não estou... Isso aqui é de improviso, viu, gente? Eu não... Era Singer, aquele que você colocava na rodinha para poder... Cada funcionário da Prefeitura tem um óleozinho Singer dele. Lá na Belotur tem, não tem? Tem uns 3 óleos lá, não tem? Falei, para de atrasar evento dos outros, só. Não é você que está pagando cantor, né? Não é você que paga o cantor, não é você que monta o palco. Então para de atrasar o evento do cara. Para de atrasar a obra do rapaz, só. Não é você que está comprando cimento, você quer guardar na sua casa que guarda, né? Para de atrasar a vida das pessoas. Então hoje nós implantamos na Prefeitura de Belo Horizonte que nós somos a cidade do sim. Nós temos um slide para mostrar de algumas coisas que a gente fez. Eu vou inverter aqui. Eu vou falar de algumas ações da Prefeitura, mas não casadas com aquela ali, para não ficar muito extensa a apresentação. Ali vocês podem ir vendo, né, e lendo e acompanhando. Pode soltar os slides, por favor. Eu vou falar dessa cidade do sim, enquanto vocês vão vendo as ações que a gente fez. Eu vou dizer para vocês que nós vamos estender tapete vermelho para quem queira vir para cá empreender. Vou dar um recado bem claro para os grandes empresários que são de Belo Horizonte, que falam que deixaram de aplicar aqui, para aplicar em São Paulo, para aplicar no Rio, para aplicar no Espírito Santo e em outros lugares. Vocês vão voltar. Porque o que eles oferecem para vocês lá, eu vou oferecer aqui. Vocês vão voltar. E para aqueles que estão pensando em sair, não precisam sair. A oferta que foi feita para vocês, deixarem nosso estado, nossa cidade, para poder empreender em outra capital do estado, vocês vão ter aqui. Aqui vocês vão ter tapete vermelho sempre. Eu vou fazer questão de estar nas obras que vocês inaugurarem. Da padaria ao prédio de 50 andares. E mais, vamos tratar melhor ainda as pessoas que são daqui, que investem aqui, que acreditam que Belo Horizonte tem que ser a Belo Horizonte de 2050, que nós não podemos ficar parada na Belo Horizonte de 1950. Nós temos que pensar numa cidade moderna. A revitalização, a reocupação do centro são vitais. Vitais para quê? Para que tenhamos toda uma readequação dos espaços urbanos no nosso município. Nós não podemos ficar parados no tempo, vendo as outras grandes capitais do Brasil crescerem e nós não diminuir, mas nós não avançarmos, como outras estão avançando. Eu não quero Belo Horizonte pensando em quem é a 4ª colocada no ranking das maiores capitais do Brasil. Eu quero ver Belo Horizonte próxima, colada na 2ª colocada, com toda a humildade possível para reconhecer que as duas que estão à frente da gente, estão muito à frente da gente, mas que nós não podemos descolar dessas duas e ficarmos colados na 4ª, na 5ª, correndo risco, inclusive, de daqui a pouco eu não poder mais dar uma palestra, como estou falando para vocês, e falar que Belo Horizonte é a 3ª maior capital do Brasil, né? Para termos uma cidade melhor, mais próspera, desenvolvida, inclusiva, a gente precisa semear, plantar e realizar. Mais do que semear e plantar, realizar desde agora, para que um novo Belo Horizonte floresça. Porque o meu Belo Horizonte não é meu, ele é nosso, ele é seu. Nós já demos uma sorte danada, que nós temos o mais belo horizonte do Brasil. Nós precisamos cuidar desse Belo Horizonte. Por que a gente não pode ter o prédio de 50 andares? Por que eu tenho que ver um prédio de 50 andares em grandes capitais do Brasil e não vou ter aqui? A nossa lei não permite, vamos mudá-la. Antes de mudá-la, vamos mostrar para as pessoas que isso é importante para a cidade, para o crescimento da cidade,
que isso é geração de emprego, que isso é modernidade. Por que que eu não vou abrir a porta, a janela do quarto do meu apartamento e não vou ver um outro prédio lindo, maravilhoso, de 50 andares, todo espelhado, como eu faço em Pequim, como eu faço em Nova York, como eu faço em Orlando? Por que que eu não vou fazer isso na minha cidade? Nós podemos fazer, nós temos já a cidade para isso, e nós temos uma pessoa que está à frente da cidade que quer justamente isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas, andar pela cidade, apaixonar ainda mais pela cidade, é ver que essa cidade está crescendo. Nós não podemos iluminar a Praça 7? Por quê? Alguém vai acabar com a história da Praça 7, do Cine Brasil, Damião? Não, nunca. Se depender de mim, não, nunca. Eu sou uma das pessoas que viram o King Kong ali. Eu sou uma das pessoas que ia ali para o Cine Brasil para ver os Trapalhões. Eu não vou deixar ninguém acabar com a fachada do Cine Brasil. Eu sei a história que ele representa para a cidade, mas por que não um painel de LED no P7, por exemplo, na lateral dele? Por que fui agora a Milão e uma das principais catedrais do mundo, que é a Catedral de Milão, na lateral da Catedral de Milão tem um painel de LED maravilhoso, mas no centro de Belo Horizonte não podemos ter? Podemos ter. E lá afetou alguma coisa? Acabou com a história de Milão? Destruiu a história da catedral? Não. Eles estão adequando a um novo mundo, a uma nova modernidade. E o que nós estamos fazendo é apenas isso. Nós temos que nos desafiar todos os dias para isso. É perfeitamente possível você preservar e prosperar. Eu preservo e prospero. Preservo cuidando da história da cidade, prospero avançando para que os meus filhos, meus netos tenham também uma outra história para contar. Eu conto a minha do King Kong, a minha filha vai contar uma outra, e o meu neto vai contar uma outra. Quando eu falo do King Kong, eu tenho que falar do ET também, né? Foi lá que eu vi, né? Que bonequinho com dedinho. E nós vimos, nós fazíamos fila em frente ao Cine Brasil para poder ver esses filmes, em frente ao Cine Odeon, na Contorno. Nós conhecemos a história da nossa cidade. Nós não vamos deixar ninguém acabar com a história da cidade, mas nós temos que modernizar a nossa cidade. E para modernizar a nossa cidade, só vocês para nos ajudar. Eu preciso do apoio do Ministério Público, preciso do apoio do Tribunal de Justiça, eu preciso de parceiros com entidades, associação comercial, eu preciso do povo de Belo Horizonte, que ele queira também isso, né? Porque eu sou apenas o prefeito de Belo Horizonte. Eu tenho que fazer o que o povo quer, o que a cidade quer, né? Estou na prefeitura para prosseguir com os projetos feitos pelo FUAD, para imprimir a minha marca. A minha marca é trabalho, energia e coração. Quem me conhece publicamente através do rádio e da televisão sabe o quanto eu trabalho na minha vida e o quanto eu me dediquei ao trabalho. Não é apenas um slogan, é o que move e o que me move 24 horas por dia. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E no fim do trabalho, agradecer a Deus e dizer para Ele: nunca imaginei que o Senhor fosse me fazer prefeito da cidade onde eu nasci. Bom dia a todos. Obrigado, prefeito. Muito boa a sua apresentação. E algumas perguntinhas. Quem se habilita? Anchieta, por favor. Bom dia a todos, meu caro prefeito Damião. O seu primeiro encontro com a Seminas se deu ainda em campanha, na data do seu aniversário, recebido na nossa sede nova da Rua Paraíba, às 10h30 da manhã,
onde você foi muito bem recebido e nós gostamos muito das suas ideias. Era seu aniversário. Já deu para lembrar, não deu? Deu sim. Nós Eu cantamos estou parabéns. aqui esfregando a lâmpada de Aladim da Associação Comercial de Minas, e a Seminas tem 3 pedidos para lhe fazer. Pedidos que custam 0 e que efetivamente marcarão o mandato de Vossa Excelência, caro prefeito. São 3 pedidos já realizados, já postos, mas ainda não realizados, melhor dizendo. O pedido número 1 é exatamente o seguinte: por decreto, declare o Centro Histórico de Belo Horizonte, o perímetro interior da Avenida Afonso Pena, por uma razão: é a única cidade no Brasil cujo centro histórico data do dia número 0 da criação da cidade. Isto não custa nada, e isto animará definitivamente os projetos de retrofit, com cujos projetos a Seminas está comprometido. Este pedido número 1, declarar por decreto Belo Horizonte histórico, aquilo que Arão Reis, aquilo que Afonso Pena criaram como cidade, custa 0 e anima a atividade empresarial dos retrofits. Para cujos retrofits, a Seminas já dá a sua primeira contribuição no trato que dedica a sua sede antiga da Avenida Afonso Pena. Este pedido não cabe um não a um prefeito comprometido com sim. O pedido número 2. Você me pegou agora, hein? O pedido número 2. Acrescente no patronímico da Avenida do Contorno, não é mudar o nome da Avenida do Contorno, é acrescentar Avenida do Contorno Presidente Juscelino Kubitschek. Minas não rendeu essa homenagem a Juscelino. Isso não é mudar o nome, é apenas acrescentar ao nome Avenida do Contorno Presidente Juscelino Kubitschek. Também isto animará o mundo empresário. Isto também custa 0, isto não comporta um não a um prefeito comprometido com o sim. O pedido número 3 é o mais simples. Já fez 3 aí, ué? Fiz dois. O pedido número 3 é o mais simples. A 80 metros de nós, aqui no cantinho do Parque Municipal, bem de frente o edifício Luizenski, esquina da Carandaí com Alfredo Balena, estão depositados no chão, em mármore e bronze, as estátuas dos 4 criadores de Belo Horizonte: Afonso Pena, Arão Reis, Augusto de Lima e Bias Fortes. Também custa 0 tirá-los daquele abandono, eles que estavam na Praça 7, os mais antigos, eu inclusive disso bem me lembro. Eles merecem um panteão aqui ao largo da Avenida Afonso Pena, onde o prefeito desejar, mas deixar os 4 criadores de Belo Horizonte em mármore e bronze, abandonados no canto, mato desta altura, no canto do Parque Municipal. Isto não é justo com os criadores de Belo Horizonte. Também isso custa 0, também isto com certeza merece o sim, que eu tenho certeza que a Seminas obterá do seu jovem prefeito. São os pedidos indeclináveis, senhor prefeito. E com isto, a Associação Comercial de Minas, que tem 124 anos, dirá do seu mandato: foi o prefeito que, com 4 decretos, a custo 0, devolveram a Belo Horizonte o lugar que Belo Horizonte, de metrópole brasileira. Bacana demais. Sim, sim, sim e sim. Tamo junto. Próxima pergunta, Marcos Braffman.
Bom dia, prefeito. Bom dia. Muito bem-vindo na inauguração do nosso Café Empresarial ACEMINAS. É um prazer recebê-lo aqui. Já não é a primeira vez que nós o ouvimos, mas sempre é música para os nossos ouvidos. Quando o senhor diz em relação ao ambiente de negócios que nós vamos ter em Belo Horizonte nos próximos anos, né? E gostei muito também do carrinho de rolimã, sou dessa época, há 60 anos atrás, andando de carrinho de rolimã, foi uma lembrança muito boa, né? E a comparação também. Mas, prefeito, eu sei que o senhor conhece muitas cidades pelo mundo afora, viajou muito, acho que numa entrevista eu vi que conhece mais de 50 países, né? 54 agora. Então, já esteve em muitas cidades, pôde ver a evolução, o desenvolvimento de muitas cidades pelo mundo afora, que não foi por acaso. Foi através de planejamento, de criação de um bom ambiente de negócio para investimentos, né? Esteve agora, né, em Tel Aviv, conhecendo a cidade da tecnologia. Então, o que eu gostaria de ouvi-lo, que eu acho que é importante, é o que todo esse conhecimento o senhor pretende aplicar em Belo Horizonte, o planejamento para Belo Horizonte, como o senhor falou, dos próximos 25 anos, a BH 2050, e qual a sua expectativa em relação ao setor empresarial estar junto com a cidade de Belo Horizonte, transformando a cidade, tirando esse atraso de Belo Horizonte para os próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O setor empresarial, ele é fundamental. Sem ele eu não consigo fazer absolutamente nada do que eu falei aqui. É o setor empresarial que vai mover tudo isso. Mas para o setor empresarial mover tudo isso, eu tenho que dar a ele condições de mover tudo isso. O que eu sinto hoje, conversando com vocês, conversando com alguns de vocês, é que os limites que colocavam, as barreiras que colocavam, eram tantas que fazia com que as pessoas desistissem no meio do caminho. Lá, não aguento mais, eu não consigo mais. Eu tento, mas eu não consigo. Barra numa secretaria, barra na outra secretaria, barra no planejamento, barra no processo, barra na fiscalização, em algum lugar. O que a prefeitura tem que fazer, conhecendo tudo isso, andando por onde a gente já andou, é fotografar tudo isso e trazer o que tem de melhor para a nossa cidade. A gente não vai conseguir aplicar tudo, claro. Nós temos uma cidade que é nossa, que é específica. Nós temos uma cidade cercada por uma serra, por uma montanha. A nossa cidade é montanhosa. Nós temos as nossas peculiaridades, mas nós temos como fazer muitas coisas que muitos deixaram de fazer apenas por não querer fazer. O processo, o que você está mudando tanto, o que você pretende mudar tanto em relação ao que os outros? Porque estava muito cômodo. O que eu sinto na reclamação não é só da associação comercial, estou vendo o Lafetá ali no fundo ali, quantas reuniões nós fizemos para poder falar dos grandes empreendimentos na cidade. O que eu sinto é que a cidade ficou travada, ficou parada, e ela estava acostumada a fazer isso. O que nós temos que trazer em tecnologia, nós não podemos mais ver os nossos semáforos piscando em amarelo. Nós não podemos mais ver que a nossa central de operações espera primeiro o semáforo piscar em amarelo para depois ir lá ver o que é. Não existe essa possibilidade. Nós não podemos mais ver uma avenida como a Antônio Carlos com 18, 20 semáforos até a barragem da Pampulha. Cadê que as pessoas não pensaram, eu não consigo fazer como em outros países ou como em outras cidades fazem, mas por que não fazermos mais trincheiras? Uma das nossas aplicações será em trincheiras. Eu tenho que evitar o cruzamento, eu dei exemplo da Antônio Carlos, por exemplo, para quem está indo daqui para Pampulha, depois que você desce o viaduto de São Francisco, eu tenho que evitar aqueles 2 semáforos ali. Um semáforo para poder cortar para ir para São Francisco, aí passa 50 metros, tem outro semáforo para poder cortar para quem está entrando ali para o Exército. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar como que eu vou resolver isso. Eu tenho que resolver isso.
Eu não posso deixar as pessoas... Nós temos hoje um número de veículos em Belo Horizonte, não sei se vocês sabem desse dado, 1 carro por pessoa em Belo Horizonte. São 2,5 milhões de veículos passando pela cidade. Na mesma cidade de 1950. O que nós tivemos de evolução, e eu nasci aqui, foi a Cristiana Machado, que foi alargada, mas que quando chega na Jacuí, vira um inferno, aí depois é um túnel só, um túnel. Nessa cidade montanhosa que eu estou falando, nós temos um túnel. O Rio de Janeiro, para você poder chegar na Barra, você passa por 15. Eu tenho que ter essa ideia, eu tenho que pensar assim para eu poder mudar aqui, mas eu tenho que querer mudar. Eu tenho que pensar e tenho que querer mudar. Eu não posso mais aceitar o centro da cidade com tantos prédios parados. Se eu posso fazer um retrofit, eu não posso pensar o centro da cidade sem segurança, sem câmeras que identifiquem as pessoas que não podem nem estar ali. Esse rapaz não poderia nem estar ali. Por que ele está andando no centro da minha cidade? Eu tenho que identificar essas pessoas. São essas tecnologias que nós estamos buscando. Nós mudamos agora a filosofia da nossa empresa de tecnologia, da Prodabel, que é justamente para poder pensar isso. Nós temos que buscar essas tecnologias que já estão dando certo. O semáforo conversa. O semáforo conversa. Na minha cidade ainda não, mas na minha cidade ele vai conversar. E ele conversa com quem? Ele conversa com as placas dos carros. Ele conversa com o número de carros que passa por aquela via. Ele conversa com outro semáforo. O semáforo fala. O semáforo fala. Ele fala para o outro semáforo lá na esquerda: ô irmão, pode ficar aberto aí que está passando só 3 carros aqui, viu? Tá bom, tá combinado. Pode ficar aberto? Pode ficar aberto. Aqui não, aqui o semáforo não fala. Você passa por um, ao outro já está parado. Nós temos que usar essas tecnologias a favor de Belo Horizonte. Belo Horizonte está preparado para isso? Está. E aí eu posso falar para você que está. Está, tem condições e tem financiamento para isso. As pessoas querem e nós vamos fazer. Uma última pergunta, porque o prefeito tem um compromisso e ele não vai poder continuar com a gente. A Marcela Troppi, a vereadora, por favor, Marcela. Tirei a pergunta da Troppi, que era sobre semáforo. Pois é, prefeito, assim não tem graça. Transmissão de pensamento. Queria, na verdade, mas a gente pensa muita coisa junto, né, Marcelo? Eu sei disso. É bom que as pessoas saibam disso, né? A nossa na pauta parceria, da inovação. Isso, a nossa parceria, a parceria com a Câmara de Vereadores. Eu fui vereador por 8 anos, né? As pessoas entenderem que cada um tem o seu espaço, que eu não fui eleito com mais voto ou menos voto que a Troppi ou qualquer outro vereador. Fui eleito com meu voto, ela com dela, os outros com os outros, e respeitarmos todos. E sabermos que todos nós, éramos 43, agora 42 com a perda do Fuad, que todos nós eleitos, nós 43, os 41 vereadores, o prefeito e o vice-prefeito, nós somos eleitos só para um motivo: melhorar a vida das pessoas e pensar nas pessoas. É isso que nós temos que fazer. A nossa relação com a Câmara é muito boa, graças a Deus. Prefeito, deixaram o político para falar no final, que risco, hein, gente? Brincadeiras à parte, não vai ser uma pergunta, é só para te cumprimentar. Você está visitando aqui a nossa casa, eu que estou na Seminas desde 2016, no Conselho Jovem, e estou muito feliz de ver você aqui falando tudo que a gente esperava escutar. Uma cidade que era a cidade do não se tornar a cidade do sim. E eu quero deixar o meu testemunho aqui. Todo mundo sabe que eu fui uma vereadora de oposição nos últimos 4 anos, e como a relação com a Câmara e comigo pessoalmente mudou nesses primeiros meses aqui em Belo Horizonte. A gente já sancionou o Marco Municipal das Startups, que é responsável por muitas mudanças de cultura na nossa cidade e que nasceu aqui dentro,
junto com a Seminas Jovem, Brafman, que está aqui representando a comunidade judaica também, que trouxe essa ideia para a gente. E em breve a Lei de Liberdade Econômica chega para sua mesa também, para ser sancionada. Eu espero que a gente consiga fazer um outro ato para sinalizar para a cidade que esse clima mudou, que agora bares e restaurantes são bem-vindos, que os negócios são bem-vindos, que a tecnologia vai ser pano de fundo das políticas públicas, e você sabe que você tem uma parceira lá dentro da Câmara para trazer essas ideias, às vezes mirabolantes, de fora de Belo Horizonte, mas é porque eu sonho para essa cidade uma coisa muito grandiosa e me faltava um parceiro como você na Prefeitura para a gente colocar isso em andamento. Quero só te agradecer e dizer que a Seminas está de portas abertas também para a Prefeitura de Belo Horizonte, nossa vizinha, aqui, né, para trás, aqui, a 1212. Obrigada. Obrigado, Trópia. Obrigado. E assim como eu agradeci à Câmara de Vereadores, em nome da Marcela que está aqui, nada você consegue fazer sozinho. Então, se essa relação existe, é porque eu tenho uma equipe também que é muito boa, muito comprometida e que gosta do que faz. Aqui ela é representada pelo secretário de governo. Levanta aí, Guilherme. O pessoal te conhecendo sabe quem é você? Aí, ó. Guilherme Daltro é o meu secretário de governo, está comigo há anos na Câmara de Vereadores, foi meu assessor, chefe de gabinete na Câmara, e é ele que trata essa relação toda com os vereadores e vereadoras na Câmara. E me ajuda muito, hoje com a relação institucional, né, na Secretaria Institucional e também na Secretaria de Governo. Eu até falar com o presidente, a gente marcou uma coletiva, vocês estão acompanhando, a gente está com um problema em Belo Horizonte, que é um problema muito sério, que é a greve de professores. A gente tem uma coletiva para falar para a imprensa ali e, consequentemente, não só para os professores, mas para os pais, mães de alunos, para os avós e avós que dependem da escola para poder deixar essas crianças, né? Então a gente vai, infelizmente, a gente não vai conseguir ficar até todo o tempo, porque a gente tem essa coletiva marcada para poder orientar as pessoas de como será e qual será a ação prática da Prefeitura em relação à greve dos professores a partir de agora. Tenham todos um ótimo dia, eu vou ficar quietinho aqui, dá tempo de tomar meu café aqui, viu, gente? E daqui a pouco eu vou embora. Tamo junto. Pode ser, presidente? Pode ser. Nós queríamos agradecer, realmente foi uma honra tê-lo aqui. A sociedade mineira te aplaude pelas mudanças, por aquilo que você está introduzindo na cidade. E você, como um bom mineiro que fala, tira esse trem daí, agora você não vai falar uai sozinho. Receba o nosso troféu. Uai da Asseminas. Ai, que bonito. Obrigado, presidente. Fica aqui, presidente. E todas as sugestões, gente, para melhorar a vida do povo de Belo Horizonte, são todas elas bem-vindas. Ontem eu recebi o ex-prefeito e ex-governador do estado, Eduardo Azeredo, na prefeitura, e ele falou, me dá o telefone do seu secretário, que eu estou andando pela cidade, eu estou vendo uns negócios aí que você tem que consertar. Aquela rua está muito suja e não sei o quê, e começou a falar. Eu falei, senhor governador, anota o meu número que o senhor liga para mim, que eu estou fazendo isso todo dia. Os secretários estão ficando tudo doido. Essa gente, o Álvaro manda uns vídeos. Eu falei, mando mesmo. Fui ali tomar uma vitamina aqui na Afonso Pena, ali perto da banca, ali na Praça 7, e o piso todo irregular, que as pedra portuguesa, tudo irregular, cheio de buraco, água, e atrapalhando principalmente os idosos. Falei que pode consertar isso aqui. Aí já estão consertando lá. E vocês também vão falando comigo. Na hora que vocês for vendo, manda lá no meu Instagram. Falou, Damião, não estão limpando a minha rua aqui não, que eu vou falar na hora para limpar. E mais esse livro do José de Anchieta, A Razão das Sementes. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer a placa junto comigo? Jornalista tem que largar o microfone, né, Paulo? Tá vendo?